Você já se sentiu como se estivesse correndo em uma esteira, se esforçando ao máximo, dando o seu melhor no trabalho, nos seus projetos, mas no final do dia parece que você não saiu do lugar? Você olha para suas finanças e vê um reflexo de luta, de escassez, uma barreira invisível que te impede de avançar para um lugar de tranquilidade e abundância. Você ora, você pede, você trabalha, mas o teto de bronze sobre a sua cabeça parece inquebrável. Se isso ressoa em sua alma, eu quero que você saiba que não está sozinho. E mais importante, esta mensagem foi preparada por Deus para encontrar você hoje. Nós estamos prestes a mergulhar em uma verdade espiritual profunda que tem o poder de não apenas mudar sua situação financeira, mas de redefinir completamente o seu futuro. Muitas vezes, acreditamos que a prosperidade é apenas uma questão de trabalho duro ou de sorte. Mas a palavra de Deus nos revela uma dimensão muito mais profunda. Existe um favor divino, uma bênção que, quando desbloqueada, pode fazer mais em um instante do que anos de esforço solitário. A questão é, por que tantos de nós não vivemos debaixo desse favor? O que está bloqueando o fluxo da provisão de Deus em nossa direção? A resposta pode estar em um lugar que poucos ousam olhar, na nossa identidade e na coragem de pedir a Deus que a reescreva. Na Bíblia, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, encontramos a história curta, mas explosivamente poderosa de um homem chamado Jabés. Sua história ocupa apenas 2 versículos, mas é um farol de esperança para todos que se sentem presos por suas circunstâncias. A palavra nos diz que Jabés foi mais ilustre do que seus irmãos. No entanto, ele carregava um fardo pesado desde o nascimento. O versículo 9 diz: sua mãe lhe deu o nome de Jabés, dizendo, porque com muitas dores o dei à luz. Na cultura hebraica, um nome não era apenas uma etiqueta, era uma profecia, um decreto sobre o destino de uma pessoa. Jabés significava dor, sofrimento. Imagine crescer sendo chamado de dor todos os dias. Cada vez que seu nome era pronunciado, era um lembrete de sua origem difícil, uma profecia de um futuro de luta. Ele estava rotulado para uma vida de sofrimento. Essa era a sua realidade, o seu ponto de partida. Quantos de nós carregamos rótulos semelhantes? Fracasso, devedor, insuficiente, pobreza, nomes que não recebemos no batismo, mas que as circunstâncias da vida, as palavras de outros ou nossas próprias decepções nos deram. É aqui que a história de Jabés se torna uma revolução. Ele poderia ter aceitado seu destino. Ele poderia ter vivido uma vida pequena, limitada pela dor de seu nome, mas algo dentro dele se recusou a aceitar o rótulo. Ele sabia que o Deus de Israel era maior do que sua certidão de nascimento, maior do que a dor de sua mãe. Então, ele fez algo radical. Ele orou uma das orações mais audaciosas de toda a Bíblia. O versículo 10 nos diz: Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoasses muitíssimo e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo e me preserves do mal, para que eu não sinta dor. E a Bíblia termina sua história com uma frase simples e poderosa: e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Veja a profundidade disso. Jabés pediu para ser abençoado muitíssimo, quebrando a maldição da dor. Ele pediu para que seu território fosse expandido, quebrando a limitação de suas origens. Ele pediu a mão de Deus sobre ele, trocando sua identidade de dor pela identidade de protegido por Deus. Ele não fez uma oração pequena, tímida ou religiosa. Ele fez uma oração desesperada, honesta e ousada, que ia diretamente contra a identidade que lhe foi imposta. O primeiro passo para desbloquear o favor financeiro de Deus em sua vida não é uma fórmula mágica, mas a coragem de rejeitar os rótulos que o mundo, sua família ou seu passado colocaram sobre você.
é olhar para o seu nome de escassez e, como Jabez, clamar ao Deus que pode mudar todas as coisas. Antes de continuarmos, quero que você reflita por um instante. Qual nome você tem carregado? Qual rótulo tem definido sua realidade financeira até hoje? Se esta palavra já começou a queimar em seu coração, saiba que isso é apenas o começo da jornada. O que vamos explorar a seguir irá equipá-lo com o entendimento necessário para fazer a sua própria oração de Jabez. Se você está pronto para rejeitar os rótulos e clamar por uma nova identidade em Deus, deixe um amém bem forte nos comentários. Mostre a si mesmo e ao céu que você está decidido a mudar sua história. O amém que você declarou nos comentários não é apenas uma palavra, é um decreto de guerra espiritual contra toda sentença de escassez que foi lançada sobre sua vida. A decisão de Jabez de orar contra seu próprio nome foi o primeiro passo, mas entre a decisão e o milagre existe um campo de batalha crucial: a nossa mente. É inútil rejeitar um rótulo exterior se continuarmos a alimentar a mentalidade que o criou em primeiro lugar. O favor financeiro de Deus não flui para uma mente que opera na frequência da dúvida, do medo e da escassez. Antes de aprendermos a orar a oração que destrava o favor, precisamos primeiro preparar o terreno do nosso coração, mudando nossa perspectiva interna. A Bíblia nos mostra um exemplo poderoso disso na história dos 12 espias, no livro de Números. Deus havia prometido uma terra abundante, a terra prometida, que manava leite e mel. Era uma promessa de prosperidade, segurança e favor. 12 líderes foram enviados para ver essa promessa com seus próprios olhos. Todos eles viram a mesma terra, as mesmas uvas gigantes, a mesma abundância, mas 10 deles voltaram com um relatório de medo. Eles disseram: sim, a terra é boa, mas os gigantes estão lá, as cidades são fortificadas e nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. A percepção deles sobre si mesmos, éramos como gafanhotos, anulou a promessa de Deus. Eles se viram através da lente da escassez, do medo e da limitação. No entanto, 2 homens, Josué e Caleb, viram a mesma terra, os mesmos gigantes, mas voltaram com um relatório de fé. A perspectiva deles era diferente. Eles não negaram a existência dos gigantes, mas eles engrandeceram o poder de Deus acima dos gigantes. A mentalidade deles era de abundância, de confiança na promessa. O resultado? Uma geração inteira que acreditou no relatório da escassez, pereceu no deserto e nunca tocou na promessa. Apenas Josué e Caleb, os homens com uma mentalidade de reino, entraram e desfrutaram da abundância de Deus. Isso nos ensina uma verdade vital. Você não pode entrar em um território de abundância com uma mentalidade de deserto. Você não pode receber o favor financeiro de Deus se, em sua mente, os gigantes das suas dívidas e dos seus problemas são maiores do que o seu Deus. Outra história que ilustra isso perfeitamente é a da viúva e o azeite, em 2 Reis, capítulo 4. Uma viúva estava prestes a perder seus filhos para um credor. Desesperada, ela clama ao profeta Eliseu. A primeira pergunta de Eliseu é reveladora: o que você tem em casa? Ele começa com o que ela já possui. A resposta dela vem de um lugar de escassez. Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Ela desvalorizou o pouco que tinha. Mas para Deus, o pouco em suas mãos é a semente para o muito que Ele quer te entregar. Eliseu, então, lhe dá uma instrução estranha. Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Aqui está a chave. O milagre do azeite que se multiplicou só parou quando as vasilhas vazias acabaram. A provisão de Deus não tinha limites, mas ela foi contida pela capacidade da viúva de receber.
As vasilhas vazias representam a nossa expectativa, a nossa fé, o espaço que criamos para Deus preencher. Se ela tivesse pego apenas 2 ou 3 vasilhas, o milagre teria sido pequeno, mas ela obedeceu e pegou não poucas. Quantas vasilhas vazias você tem apresentado a Deus? Ou será que suas orações são pequenas, sua expectativa é mínima e sua mente está tão cheia de preocupações e incredulidade que não há espaço para o milagre fluir? Mudar sua mentalidade financeira significa começar a enxergar o pouco de azeite que você tem, não como insignificante, mas como uma semente. Isso significa começar a preparar as vasilhas vazias, agindo com fé e expectativa de que Deus irá preenchê-las. Então, o segundo passo é este: faça uma auditoria em sua mente. Quais pensamentos você tem alimentado? Pensamentos de gafanhoto ou de conquistador? Sua visão está nos gigantes ou na promessa? Você está focado no que falta ou no pouco de azeite que Deus já te deu? É hora de parar de orar por abundância enquanto se vive em uma mentalidade de miséria. A transformação começa de dentro para fora. Quando alinhamos nossos pensamentos com a verdade da palavra de Deus, que diz que somos mais que vencedores, que Ele é o dono do ouro e da prata e que Ele tem prazer em abençoar seus filhos, algo poderoso acontece. Nós preparamos o caminho para o milagre. Se você conhece alguém que vive preso na mentalidade do deserto, vendo apenas gigantes e se sentindo como um gafanhoto, seja um Josué na vida dessa pessoa e compartilhe este vídeo. Às vezes, a libertação de alguém começa quando um amigo decide compartilhar uma palavra de fé. Se você chegou até aqui, é porque sua alma anseia por mais. Você já rejeitou os rótulos do passado e já se comprometeu a abandonar a mentalidade do deserto. Você está pronto. O céu está atento à sua jornada. Agora, vamos entender a anatomia de uma oração que destrava o favor. Não é uma fórmula, mas um alinhamento do coração. E o primeiro componente, o ponto de partida de toda petição poderosa, é a adoração e a rendição. Muitas vezes, nossas orações começam com Deus, eu preciso. Mas a oração que move os céus começa com Deus, tu és. Antes de pedirmos qualquer coisa, precisamos reconhecer quem Ele é. Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nele habitam. Ele é o dono de tudo. O ouro e a prata pertencem a Ele. Quando começamos nossa oração adorando a Deus como o soberano, o Criador, o provedor, algo muda dentro de nós. Saímos de uma posição de mendigos ansiosos para uma posição de filhos amados que se aproximam de um Pai rico e generoso. Rendição é reconhecer que seus caminhos e seus planos são maiores que os nossos. É dizer: Deus, eu confio na tua sabedoria para a minha vida financeira, mais do que confio na minha própria. O segundo componente é o alinhamento de propósito. Esta é a pergunta que devemos nos fazer antes de pedir. Para quê? Por que você quer mais recursos? Deus não financia o ego. Ele financia o propósito. A Bíblia diz em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão para uma vida de prosperidade, a ordem é clara: eu te abençoarei e tu serás uma bênção. O favor de Deus sobre sua vida não é apenas para você, é para que, através de você, outros possam ser abençoados. É para que o reino de Deus avance. Em Malaquias 3:10, a promessa de abrir as janelas do céu está conectada a um propósito: para que haja mantimento na minha casa. Quando sua oração por prosperidade está ligada a um desejo genuíno de ser generoso, de sustentar a obra de Deus, de ajudar os necessitados, de ser uma solução na vida de outros, sua petição ganha um peso espiritual imenso. Ela deixa de ser um pedido egoísta e se torna uma parceria com os planos de Deus na terra. O terceiro componente é a petição ousada e específica.
Depois de alinhar nosso coração em adoração e nosso motivo com o propósito do reino, temos a liberdade e a autoridade para pedir com ousadia. Veja Jabez. Ele não disse, Senhor, me ajude um pouquinho. Ele disse, se me abençoasses muitíssimo e expandisses o meu território. Foi específico, foi ousado. O cego Bartimeu, quando Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Não foi vago. Ele gritou, Mestre, que eu veja. Muitas vezes, nossas orações são genéricas demais. Senhor, abençoe minhas finanças. Em vez disso, seja específico. Senhor, eu te peço a tua provisão para quitar esta dívida específica no valor de X. Eu te peço a tua sabedoria e favor para fechar aquele contrato Y. Eu te apresento este projeto Z e peço que o teu poder o faça prosperar. A especificidade na oração é uma demonstração de fé. Mostra que você sabe o que está pedindo e espera uma resposta concreta. Finalmente, o quarto componente é a declaração de fé e gratidão. Depois de apresentar seu pedido, cele-o com fé. Marcos 11:24 nos dá um segredo poderoso. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebestes e tê-lo-eis. A fé não espera ver para crer, a fé crê para então ver. A oração da fé termina com gratidão. Pai, obrigado porque eu sei que tu me ouviste. Obrigado porque a tua provisão já está a caminho. Eu não sei como nem quando, mas eu confio em ti e já te agradeço pela vitória. Essa atitude de gratidão antecipada move o coração de Deus e protege o nosso da ansiedade e da dúvida enquanto esperamos. Agora, eu quero te convidar a fazer isso na prática. Onde quer que você esteja, se puder, feche seus olhos por um momento. Não apenas repita minhas palavras, mas deixe que elas expressem o clamor do seu coração. Oremos juntos. Pai Celestial, eu venho diante de Ti em adoração. Tu és o dono de tudo, a fonte de toda a provisão. Eu me rendo aos Teus planos. Senhor, eu alinho o meu desejo de prosperar com o Teu propósito. Eu quero ser uma bênção na vida de outros e um canal para o Teu reino. Pai, com ousadia, eu te peço, agora em silêncio, seja específico, apresente sua causa a Ele. E, pela fé, eu já te agradeço. Obrigado, Pai, porque a porta está se abrindo. Obrigado pela tua provisão. Eu recebo o teu favor, em nome de Jesus. Se esta oração tocou seu coração e você deseja continuar crescendo na fé e no entendimento do reino de Deus, este é o momento para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Não perca o que Deus tem preparado para você. Fazer esta oração com fé é a chave que destrava a porta do favor. Mas existe um passo final e crucial para manter essa porta aberta e o fluxo da bênção contínuo. A oração que você fez moveu o coração de Deus e ativou os seus princípios de provisão em seu favor. Mas entenda algo crucial. Deus não está interessado em lhe dar uma bênção de um único dia. Ele quer introduzir você em um ciclo de favor contínuo, uma vida de abundância com propósito. E a chave para manter o fluxo do céu aberto sobre sua vida se resume a uma única palavra: mordomia. Mordomia é a arte de administrar os recursos de outra pessoa com sabedoria e fidelidade. Como cristãos, tudo o que temos, nosso tempo, nossos talentos, nossas finanças, não é nosso. Somos administradores, gerentes do que pertence ao Rei. A maneira como você administra o que está em suas mãos hoje determina o que Deus confiará em suas mãos amanhã. Jesus ilustrou isso perfeitamente na parábola dos talentos, em Mateus 25. Um senhor deu a 3 servos diferentes quantidades de dinheiro, talentos que eram uma fortuna na época. A 2 deles, que investiram e multiplicaram o que receberam, o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor.
Eles entenderam o princípio da mordomia. Eles sabiam que o recurso não era para ser guardado com medo, mas para ser multiplicado com sabedoria para a glória do seu mestre. No entanto, ao servo que, por medo, enterrou o seu talento e não produziu nada, o Senhor foi duro. Ele não apenas o repreendeu, mas tirou dele o talento que havia recebido. A lição é profunda e direta. Deus confia mais a quem se prova fiel. O favor financeiro de Deus não é um prêmio de loteria espiritual, é uma responsabilidade. Muitos oram pedindo por milhões, mas não são fiéis com os 100 que têm na conta hoje. Querem um grande negócio, mas não administram bem o pequeno salário. A fidelidade começa agora, no pouco. Ser um bom mordomo significa honrar a Deus com as primícias, ser generoso mesmo quando parece que não há o suficiente, pagar as contas com integridade, trabalhar com excelência como para o Senhor e usar o dinheiro não como um mestre, mas como uma ferramenta para o bem. Quando Deus vê que seu coração é fiel na administração, que seu desejo é glorificá-lo com cada centavo, Ele sabe que pode confiar a você territórios financeiros maiores. O favor contínuo não é para consumidores, é para condutores. Deus quer fazer de você um canal por onde suas riquezas fluem para abençoar o mundo. E assim, completamos nosso percurso. Começamos quebrando o rótulo de dor, ousando orar como Jabés por mais. Em seguida, renovamos nossa mente, trocando a visão de gafanhoto pela fé ousada de Josué e Caleb. Aprendemos a construir uma oração poderosa, fundamentada em adoração, alinhada com o propósito do reino, específica em seu pedido e selada com fé. E, finalmente, entendemos que o segredo para uma vida de abundância é a fidelidade de um bom mordomo, que administra o pouco com excelência, preparando-se para o muito que Deus tem a entregar. Esta não é uma fórmula, é uma jornada de transformação de vida. E essa transformação completa só é possível através de um relacionamento pessoal com aquele que é a fonte de toda bênção, Jesus Cristo. Se durante esta mensagem você sentiu que não está apenas lutando com as finanças, mas com um vazio em sua alma, saiba que Jesus é a resposta. Ele veio para lhe dar vida e vida em abundância. Se você nunca o convidou para ser o Senhor da sua vida, faça isso agora, em uma simples oração. Diga: Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados e entra no meu coração. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Se você fez esta oração, sua jornada mais importante acaba de começar. A caminhada da fé é vivida em comunidade. Por isso, eu o encorajo fortemente a procurar uma igreja, um lugar onde você possa crescer na palavra, ser discipulado e servir a Deus junto com outros irmãos. Antes de finalizar, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e compartilhe este vídeo com mais pessoas que precisam ouvir sobre a verdade de Deus. Cada compartilhamento é uma semente que você lança na vida de alguém. Não saia ainda. Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo.